Bom dia, nono. Bom dia, alunos. Tudo bem com vocês? Hoje é 25 de maio, segunda-feira. Espero que todos vocês estejam bem, né? Cumprindo com o isolamento, ficando em casa, lavando sempre muito bem as mãos, né? Usando sempre o álcool em gel, não esquecendo, se precisar ir à rua, usar máscara, né? Enfim. Pessoal, hoje, segunda-feira, dia 25, está vencendo o prazo para a entrega das atividades do livro paradidático. Então, por favor, vão terminando, vão enviando para a plataforma, tá ok? É uma atividade que vale ponto, atividade avaliativa, tá ok? Outra coisa, essa atividade, esse exercício de hoje também tem que ser enviado no dia, tá? A aula de hoje, vocês, pessoal, qualquer aula que vocês assistiu, faz atividade e envia sempre no mesmo dia, tá ok? Olha o comprometimento de vocês, tá ok? Para tirar as dúvidas em relação a algum conteúdo, alguma matéria, vocês têm as segundas-feiras comigo, do horário das 8 às 13. Então, eu estou aqui aguardando vocês tirarem as dúvidas, eu ajudar vocês, auxiliá-los a fazer alguma atividade, tá? Bom, vamos fazer a correção das orações subordinadas adjetivas. Espero que vocês não tenham achado tanta dificuldade, não. Na página 50, 2A. Quantas orações há no trecho acima? 2. O livro da menina reúne histórias, é uma. Que a autora compartilha, é a outra oração. Qual é a função do que nesse trecho? Como ele é classificado? Ele tem a função, pessoal, de relacionar as orações, a retornar o termo histórias, tá ok? C. A oração em que a autora compartilha pode ser substituída por qual dos termos a seguir? Autorais. D. Qual é a classe morfológica do termo? Adjetivo. 51. De acordo com o contexto em que foi empregada, qual é a função da oração que a autora compartilha? É caracterizar o termo antecedente, né? O termo que foi falado antes, cumprindo, portanto, a função de um adjetivo. No finalzinho da página 51. Leia atentamente as frases a seguir e observe. 1A. Qual é o termo antecedente dessas orações em destaque? Livros clássicos. Na página 52, pessoal, B. Qual das orações em destaque se refere a quaisquer livros clássicos? A oração em destaque da frase A. Qual das orações em destaque se refere a apenas alguns livros clássicos? A frase B. Muito bem. Lá no finalzinho da 51, 1A. Qual frase apresenta uma ressalva em relação à qualidade dos músicos brasileiros? Acertou quem colocou a frase A. E aqui está pedindo para explicar, né, gente? Foi por meio de uma oração subordinada adjetiva restritiva, né, que especifica que apenas os músicos bons fazem a alegria. B, página 53. Em qual frase todos os músicos brasileiros são responsáveis pela alegria do povo? Na frase B. Por quê? Porque caracteriza os músicos por meio de uma oração subordinada adjetiva explicativa, a qual informa uma qualidade que é comum a todos os músicos brasileiros, né, gente? 2A. Qual pronome relativo foi usado nessa manchete? O pronome onde? B. Esse pronome relativo ele é empregado para substituir qual termo? Lugares. C. O que o termo substituído pelo pronome relativo indica?
lugar concreto. 3A. Qual dessas frases não apresenta ambiguidade? A frase B. Gente, lembrando, tá? A ambiguidade é o duplo sentido, hein? Por que há ambiguidade na outra frase? Porque o pronome relativo ele não especifica a que termo ele está se referindo. Ele pode estar se referindo a um termo como ao mesmo tempo ao outro. A página 54, gente, vamos lá, última página de correção. Reescreva a frase ambígua, eliminando a ambiguidade. Então, preste atenção que eu vou ler para vocês aí, tá? Para que vocês observem e façam as correções necessárias. Ele foi ao parque com o primo de Júlia, vírgula, o qual é estudante de artes cênicas. Tem uma outra sugestão de resposta. Ele foi ao parque com o primo de Júlia, vírgula, a qual é estudante de artes cênicas. 4A. Julieta terminou sua página de diário com uma pergunta. Em sua opinião, se o diário pudesse falar, o que ele responderia? Bom, é uma resposta pessoal, né? Então, cada um acaba dando a sua resposta, mas, gente, respostas que sejam coerentes, tá ok? B. Para revelar os segredos amorosos de seus amigos, Julieta empregou orações subordinadas adjetivas. Identifique-as e escreva-as. Então, preste atenção. Que gosta da Ana Lúcia, vírgula, que gosta do Gui, vírgula, que gosta da Lelê, vírgula, que gosta do Yuri, vírgula, que gosta da Marisca, vírgula, que gosta do Renato, vírgula, que não gosta de ninguém. C. Como são classificadas essas orações e por quê? Elas são classificadas como orações subordinadas adjetivas explicativas, porque elas ampliam o sentido do termo antecedente, tá ok? Bom, a nossa aula de hoje é sobre o gênero textual entrevista. Vamos observar aqui, ó, a estrutura de perguntas e respostas, que ela pode ser oral ou escrita. Então, ela pode, o entrevistador, ele pode fazer no canal de TV ou numa própria rádio uma entrevista oral, como ele também pode fazer uma entrevista escrita, né? Por algum jornal, por alguma revista impressa. Reproduz uma conversa entre um representante de determinado veículo e uma pessoa em destaque da sociedade. O assunto gira em torno da atividade do entrevistado, seus planos, suas ideias e opiniões, né? Porque eu vou fazer a entrevista para uma pessoa específica, eu vou fazer dentro das coisas que ela gosta. Então, eu vou pesquisar tudo que ela gosta, o que ela faz, o que ela já fez, né? Possui texto introdutório, uma biografia inicial. Então, eu estou falando sobre o jogador Neymar, por exemplo, né? O jogador Neymar, ele começou nos clubes de base, nos clubes brasileiros, né? E depois ele começou a se destacar nos clubes internacionais e tal. Ele tem X anos, ele mora em tal lugar. Então, primeiro eu vou montar uma pequena biografia do entrevistado e depois fazer as perguntas em cima daquela pequena biografia, em cima da sua vida, né? Linguagem depende do objetivo de quem publica. Sim, se for uma revista de esportes, a entrevista ela vai ser bastante diversificada, ela vai ser informal, né? Depende de quem vai publicar. A estrutura, ela apresenta uma introdução, né? Com a apresentação do entrevistado, indicação do tema, do motivo e, por vezes, do local da entrevista. O corpo da entrevista tem uma sequência ordenada de perguntas e respostas, né? Entre os dois interlocutores, entrevistador e entrevistado. Então, primeiro o entrevistador faz uma pergunta, vem a resposta do entrevistado e assim sucessivamente. E a conclusão é o resumo do que se disse. Vocês vão analisar um texto que tem aí no livro de vocês, né?
pessoa fazendo uma entrevista a outra, e vocês vão analisar toda essa parte da estrutura, o que foi falado antes dessa pessoa, né, que quando a gente usa biografia, as perguntas que foram feitas, as perguntas que foram respondidas, tá ok? E prestem bastante atenção, e quando vocês terminarem, vocês enviem essas atividades, esses exercícios, tá bom? Nono ano, beijão pra vocês e no aguardo das atividades. Tchau!